Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João 14. Wilson. Vai orar lá. Evangelho de João, capítulo 14. Nosso tema hoje é a Trindade. Antes de ler esse texto, deixa eu explicar para você que uma vez por mês nós teremos uma palavra doutrinária aqui. E é muito importante que você entenda isso, porque nós estamos entendendo que a igreja está perdendo a sua doutrina. A igreja como um todo. Ela já não tem bases mais doutrinárias firmes. Por quê? Porque de muitos anos para cá, se prega bastante a Bíblia, mas não se definem certos pontos doutrinários. Então as pessoas estão comendo em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é pessoa, e às vezes ficam confusas na questão doutrinária. A igreja passa a não ser madura. A igreja sempre precisa de alguém para explicar alguma coisa. Por quê? Porque ela não tem clara suas doutrinas. Tem muita coisa, irmãos, que os crentes de hoje ficam perguntando que eu sabia com 12, 10, 11, 12 anos eu já sabia. Eu fico boquiaberto de ver crentes velhos, ou melhor, crentes já de algum tempo de igreja, não saber coisas que as crianças da minha época sabiam. E aí eu fico pensando que eu entendo que tem a ver com a questão doutrinária. Então nós vamos ter uma palavra doutrinária uma vez por mês, e aí os líderes de corda, eu quero que os líderes de corda também tenham uma ação diferente na corda neste dia. Então esta semana agora que entra, você líder de corda, por favor, essa é uma orientação do teu pastor, você lê o estudo da palavra. Então você recebe lá no teu WhatsApp, você leia o estudo da palavra, o estudo que está sendo entregue pelo teu pastor. Por quê? Porque esse é um assunto teológico. Então, para que não fique cada um falando uma coisa dentro da corda, depois cada um poderá também ter a sua iluminação, o seu entendimento daquilo que Deus lhe falou. Mas nós precisamos ter claras as doutrinas da palavra de Deus, a sã doutrina, para não nos desviarmos da palavra. Amém? Amém, irmãos? Entendido? Trato feito? Amém? Beleza. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo
não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isto tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se turbem o vosso coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém? Que o Senhor nos ajude na ministração da palavra e também no aprendizado dela. Amados, nem tudo que a gente não entende é mentira. Não é porque não entendemos que não é verdade. Se não entendemos, o fato é que nós não temos capacidade para entender. Se está na palavra, é a verdade. Mesmo que a gente não consiga explicar, mesmo que a nossa mente não alcance, até porque, se nós conseguíssemos explicar tudo, então Deus não seria Deus. Eu me explico bem para vocês? Que Deus é este, que nós podemos desvendá-lo com todos os seus detalhes, que ficou à nossa altura intelectual, que agora ele pode ser compreendido totalmente. Os seus caminhos não são mais altos que os nossos, nem os seus pensamentos mais elevados. Este não é Deus. Um Deus que pode ser totalmente racionalizado, colocado no entendimento, não é Deus. Porque Deus é além, Deus é mais do que nós somos. Deus é muito maior do que podemos alcançar. Deus é muito mais alto do que podemos imaginar. Então, nós vamos entender algumas coisas, e algumas coisas não vamos entender. Algumas coisas nós não vamos compreender. Lá em Deuteronômio 29:29 está escrito que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos.
para que os ensinemos, para que os ministremos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Então tem coisas que a gente não consegue explicar. A Trindade é algo que a gente consegue explicar até um certo ponto, mas tem um ponto que vai essa possibilidade. Esse termo Trindade não existe na Bíblia. É um termo teológico para definir a natureza de Deus como sendo uma natureza triunitária. Que Deus subsiste em três pessoas e Ele, ao mesmo tempo, é um. É um Deus só que subsiste em três pessoas. Esse texto de João 14, ele é maravilhoso para a gente compreender isso. Então, não é porque você vai sair daqui sem entender tudo que você deve jogar fora aquilo que você entendeu. Naquilo que a palavra é clara. Então eu quero que você me acompanhe na palavra, porque hoje nós vamos ver alguns princípios que estão registrados na palavra, que são importantíssimos para as nossas vidas. Esse texto fala de muitas coisas, mas ele revela a natureza de Deus. Você pode ver que ele fala de paz, ele fala de amor, ele fala da graça, ele fala do caminho, da verdade, da vida, ele fala de tantas coisas, mas ele revela a natureza de Deus. Jesus, nesse momento, ele passa a se explicar, ele passa a se despir diante dos seus discípulos. E é incrível que os seus discípulos não compreendiam o que ele estava dizendo, apesar dele estar sendo claro, dele estar sendo muito límpido, muito transparente com seus discípulos. Mesmo assim, eles não entendiam. Porque temos que ouvir que aqueles discípulos, eles tinham somente a lei, os profetas, não todos os profetas, porque muitos textos proféticos haviam se perdido. Depois aí no final do primeiro século é que todo o Velho Testamento é juntado e feito o livro, né, dos hebreus, o livro dos judeus. Então é composto todo o livro do Antigo Testamento pelos judeus no final do primeiro século, e depois também nós vamos ter todo o Novo Testamento também fechado perto do final do primeiro século, sendo que o último a escrever é o evangelista João, né, o apóstolo amado, o discípulo amado. Então eles não tinham as referências de Paulo, eles não tinham as referências de Pedro, que depois vai entender muitas coisas, eles não tinham passado ainda pelo Pentecostes, portanto, eles não tinham ainda o Espírito Santo permanente neles, e eles então estavam tentando compreender com a mente humana, e é muito complicado você compreender com a mente humana as coisas divinas, você vai ficando aquém. Então vamos olhar para a palavra de Deus como uma palavra que revela algo maior do que nós mesmos, maior do que a compreensão do mais inteligente, que vai além. Amém? Então vamos olhar alguns princípios sobre a Trindade que Jesus nos revela. O primeiro princípio sobre a Trindade é que eles são três em um. Vamos olhar para o texto. Em poucas palavras, Jesus revelou esse mistério de que são três pessoas em uma. Veja o verso de 7 a 9. Ele diz, podemos começar até no 6, ninguém vem, ele não aponta o Pai em outro lugar, mas ele aponta o Pai para si mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós até vimos a Sara, ela falou sobre isso, né? Ela falou que as cortinas do templo, elas tinham um nome. Então, a cortina que fazia a transição do átrio externo para o átrio interno tinha o nome de caminho. Depois do átrio interno para o lugar santo, verdade. E depois do lugar santo para o lugar santíssimo, aquela última que Deus rasgou de alto a baixo, vida. Então, Jesus estava falando como se estivesse dentro do lugar santíssimo, dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Deu para entender? Quem que estava lá dentro do lugar santíssimo? O Pai, o Filho. Percebe? Aí ele já tá liberando já esse mistério da Trindade. Aí ele começa dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele está falando do Pai. Vocês estão vendo o Pai, vocês já têm conhecido, vocês me conhecem e vocês conhecem o Pai e têm visto o Pai. Aí o Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Se a gente tem visto, então mostra-nos. Isso é bastante para nós, isso aí já basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim e está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das obras. Jesus aqui mostra que eles... Oi? Ah, não é comigo? Eu pensei que estava sinalizando para mim. Jesus mostra que o Pai e o Filho são a mesma pessoa e que quem está olhando para Jesus está vendo o Pai. Isso é muito importante. Então aqui nós já temos as duas pessoas, certo? O Pai e o Filho são os mesmos. Eu e o Pai somos um. Não é isso que está escrito aí? Veja o verso de número... Nove? Fugiu agora, me escapuliu. Não, eu estou falando outra coisa. Eu quero achar o texto que diz assim: eu e o Pai somos um. Aí na tua está assim? O que está escrito aí no 11? Não, então não é esse texto ainda que eu quero, porque aí vão dizer que eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas não é uma questão de ser uma só pessoa, não é uma questão deles serem um só, mas é uma questão de um estar no outro de forma espiritual, de forma no propósito, na missão. É o 20? Não, não é o 20 também, João 10. Eu marquei isso aqui em algum lugar aqui, só que eu estou viajando. É isso mesmo, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Esse texto mesmo, eu e o Pai somos um. É que ele estava fora do contexto aqui, né? João 10:30.
Eu e o Pai somos um. Agora, a terceira pessoa nós vamos encontrar do verso 16 ao 18, quando ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um outro consolador. Um outro, aí essa palavra aí, consolador, é paráclito no grego. Ela quer dizer um outro de mesma substância, de mesma capacidade, de mesma natureza. Ele não está falando, quando fala do Espírito Santo, isso é importantíssimo, não está falando de uma energia, não está falando de um estado do ser, não está falando de uma luz, não está falando de um vento, não está falando de uma presença externa. O Espírito Santo em nós é uma presença interna. Está falando de uma pessoa de mesma qualidade, de mesmo propósito, uma pessoa de mesma substância, uma pessoa de mesma natureza. O Espírito Santo é da mesma natureza de Jesus, é um outro consolador. E aí ele segue dizendo o seguinte, preste muita atenção. Ele é o Espírito da verdade, verso 17. O mundo não... Eu sou o caminho e a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Portanto, ele é o Espírito de Jesus. O mundo não pode recebê-lo, porque não o conhecem. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Então, ele já vive com vocês e ele estará em vocês. O Espírito Santo já vivia com eles e estaria neles. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também me viverão. Naquele dia, conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Percebe? Dentro, em vocês. Eu estarei em vocês. Amém até aí? Então, aí nós já vemos aí a Trindade. Quem vê a mim, vê o Pai. E eu pedi ao Pai e ele enviará outro paráclito, outro conselheiro, outro de mesma substância, de mesma natureza, e eu irei para o meu Pai, mas eu voltarei e estarei em vocês. Ele estava falando, ele fala no verso de número 17, eu estou falando do Espírito da verdade. Agora, é interessante nós notarmos isso então, que o nosso Deus, ele é tão cuidadoso e ele é tão sublime, que até compreendê-lo é complicado. Por quê? Porque ele é mais alto. Um Deus como Deus, por exemplo, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses sumérios, babilônicos, os deuses dos nórdicos, todos esses deuses, os deuses indígenas, eles eram, às vezes, um som, às vezes, uma luz. Em outros casos, eles são uma pessoa, mas uma pessoa com temperamento humano, com jeito humano, com desejos humanos, com sensações humanas. Quer dizer, era uma projeção humana de um Deus. Esse Deus da palavra é um Deus que vai além da imaginação humana. Ele permanece no terceiro céu como Pai e Espírito, mas também ele está na terra como a imagem do Pai, Jesus Cristo. E ele disse, então eu vou embora. Jesus fala, a imagem do Pai vai embora, mas o Espírito será colocado em vocês. E então eu, que fui embora, estarei em vocês. Não vos deixarei órfãos. Vocês estarão acompanhados, porque eu estou pedindo ao meu Pai que ele faça isso. É uma coisa estranha, porque está falando de que ele fala com o Pai, de que ele vai voltar para o Pai, mas o Pai vai enviar um outro consolador. Parece que são
três pessoas separadas. Então você conversa com o testemunho de Jeová, que não tem a mente de Cristo, que não tem o Espírito Santo, e ele vai falar para você, como que pode então tudo separado ser a mesma pessoa? E agora então você vai entender o segundo princípio que eu quero elencar aqui, que é o princípio das funções. O Pai tem uma função, o Filho tem outra função e o Espírito tem outra função. É o mesmo Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que ele se dá várias funções ao mesmo tempo. Então preste muita atenção nisso. Já entendemos que Jesus é um só? Amém? Que Deus é um só? Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. E depois ele fala, vou pedir ao Pai e ele mandará outro Consolador. E eu então vou, mas estarei com vocês. Porque o Consolador que eu mandar, ele já está com vocês, mas estará em vocês. Vocês entenderam isso? Que o Consolador já estava, mas seria enviado. Quer dizer, como que ele vai ser enviado se ele já está? É porque ele é um só com o Consolador. E ele estará em vocês. Então agora, nós vamos ver as funções. Isso é muito importante. Prestem atenção. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Deus está criando o homem. Então preste muita atenção. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebam que Deus está falando no plural. Primeira coisa. Deus está falando no plural. Deus não está falando, eu faço o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele está falando, façamos. Ele está falando no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, toda a terra, blá, blá. Aí no verso 27 ele diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, quer dizer, conforme a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, que fique bem claro que Deus é plural e que Deus está criando o homem conforme a sua imagem. Então, Deus tinha uma imagem. Aí você liga com João. Eu não vou ligar com Colossenses, onde vai falar que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Eu quero falar de João, porque outros textos bastariam para confirmar este. Mas em João ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai tem uma imagem. A imagem é aquilo que eu posso ver. O que é que eu posso ver? Quando eu vejo Deus, quando eu olho para Deus, quem eu estou vendo? Eu estou vendo Jesus. E quando eu vejo Jesus, quem eu estou vendo? Eu estou vendo Deus. Deus tem a aparência de um homem. De um ser humano, de um homem. E Jesus, como filho, estava ali na criação. Quando nós olhamos para João, Evangelho de João, capítulo 1, veja lá. Vê lá comigo. João capítulo 1, no princípio, lá, quando foram criadas todas as coisas, né? No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, no grego logos. Ele estava com Deus, ele estava com e era Deus. Ele estava com e era, porque é plural. Ele estava com Deus no princípio. Então ele era Deus? Era Deus. Você vai ver na Bíblia, Testemunho de Jeová, que eles adulteraram e colocaram Deus em letra minúscula. Mas
a palavra aqui é, ele estava com Theos e ele era Theos. Ele estava com Deus e ele era Deus. Não tem um Deus diferente. Não tem um Deus minúsculo ali. E ele estava com Deus no princípio. Quem foi que fez todas as coisas? Deus criou todas as coisas, não foi? Lá em Gênesis? Olha aqui quem criou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Da palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Agora está falando da vinda de Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Verso 14. E a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Então, amados, é importantíssimo isso. Isso vai quebrando um monte de doutrinas falsas. Por exemplo, que Jesus passa a existir a partir da ação do Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Não, Jesus já existia antes, porque Ele é o verbo da vida. Ele já estava com Deus, Ele era Deus e Ele estava no princípio criando todas as coisas. Portanto, Jesus não passa a existir a partir da gravidez de Maria. Há inclusive algumas interpretações que dizem que, na verdade, Deus não fecundou Maria como se fosse um clone, clonando Jesus, mas que Jesus foi criado no ventre de Maria. Não tenho base bíblica para dizer isso, mas uma coisa eu tenho base bíblica para dizer: aquele menino que estava sendo gestado no ventre de Maria, ela virgem, aquele menino ele ia crescer como a imagem visível do Deus invisível. Ele já estava lá no começo. Ele já estava lá no começo. Então é importante que a gente entenda isso. Jesus estava na criação e ele era o Criador. Ele foi o Criador de todas as coisas. Por isso que quando você vai para João 5, 1 João 5, vai lá para mim, por favor. Eu ainda estou falando disso, de Jesus ser Deus, né? Quando você chega no final de 1 João, que é o mesmo que escreve o Evangelho de João, lá no capítulo 5, no verso 20, é o último versículo da primeira carta de João, ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o, percebam esse o, artigo masculino, definido, singular. Ele é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Então nós vemos lá no princípio Deus como plural. Jesus estava lá. Se você se lembrar um pouco antes, vamos lá voltar para Gênesis 1, só para mostrar para você a Trindade lá. Era plural, mas cadê o Espírito Santo, né? Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra, gente? A palavra, o verbo. Foi? Nós lemos em João? Deus criou o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra? Jesus, o Pai. Eu e o Pai somos um. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também estava lá na criação. Perceberam? Então, desde o princípio,
nós vemos a criação sendo toda feita por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas na criação do homem, ele diz o seguinte: façamos, plural, o homem, segundo a nossa imagem, quer dizer, tem uma imagem ali que é Jesus Cristo, conforme a nossa semelhança. Do que Deus está falando? A imagem é a aparência, e a semelhança? Qual é essa semelhança? Então eu queria que agora você abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso 23. E aqui que eu quero firmar essas 3 pessoas em você também. A sua natureza é marcada por essa característica de Deus. Você também é 3 em 1. 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler o verso 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Tem alguma outra tradução para esse inteiramente aí? Tem tudo. Mais alguma? Então que o Deus da paz o santifique inteiramente ou em tudo. Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus fala que nós somos constituídos de 3 aspectos. Essa doutrina é chamada tricotomia. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Essas 3 palavras no grego é soma. Por isso que as pessoas falam, está somatizando. Por quê? Porque a pessoa tem um problema na alma, na sua psique, alma, psique em grego, alma em português. A pessoa começa a ter problemas na mente, na alma, onde é o centro dos pensamentos, das emoções, e com o tempo ela vai somatizando, vai passando para o corpo aquilo. Ela vai adoecendo primeiro na alma e depois no corpo. Eu estou falando que a gente usa essa terminologia grega também. E pneuma é ar, vento, é também traduzido por espírito. Então, o nosso corpo, o nosso soma, a nossa alma, quer dizer, a nossa psique, e o nosso pneuma, o nosso espírito, o nosso fôlego de vida, o sopro de Deus que foi dado em nós. Paulo vai dizer também em outro texto que se há corpos visíveis, também há corpos invisíveis. Isto é, se há corpos físicos, também há corpos espirituais. Então você tem um corpo espiritual. Você não tem só esse corpo físico, você tem um corpo espiritual que tem a mesma aparência do teu corpo físico. E ele está em você, só que ele estava morto antes de Jesus. Antes de Jesus entrar na sua vida, se é que Jesus já entrou. A Paula estava falando aqui na sua oração algumas coisas. Então, quando o Espírito de Deus entra em nós, o Espírito nosso que estava separado de Deus, morto nesse sentido, separado de Deus, ele estava inerte lá, porque você vê como que você viveu até hoje. Muitos de nós não desenvolvemos a parte espiritual. A gente foi criado como um corpo, a mãe gerou um corpo, e as pessoas estão querendo matar esses corpos já no ninho, né? Matar no ventre, o aborto. O aborto é matar um projeto de Deus, esteja com quanto tempo estiver o feto. É assassinato. Mas você não mata só o corpo. Você mata também a alma. E você mata também o espírito, o corpo espiritual. Só que esse corpo espiritual você mata no sentido de separar dos homens. Não de separar de Deus, porque nada disso desaparece. Nem teu corpo vai desaparecer, nem a tua alma vai desaparecer, e nem o teu espírito vai desaparecer. Tudo isso será, de novo, restaurado na vinda de Jesus, e nós estaremos com Deus para sempre, com esta carona que nós temos mesmo. Você vai me ver e vai me reconhecer, o pastor Paulo, só que você não vai me chamar de pastor, porque lá só tem um pastor.
E aqui, na verdade, eu sou o co-pastor, ele é o pastor da igreja, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos que entender que o nosso espírito, por isso que Jesus fala, quando ele chama um discípulo, ele fala assim, vem e segue-me. O discípulo fala, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Ele fala assim, deixa os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quer dizer, você agora vive, então me segue. Então a gente precisa entender que nós não somos um bloco de carne. Nós somos um ser maravilhoso. Cada um de nós é uma maravilha da criação. Você carrega impressa no teu ser as características do teu Criador. Você, como Ele, é corpo, alma e espírito. Você também é tri, como Ele é tri. Estou me explicando bem? Então, cada uma dessas coisas tem uma função, só que nós somos assim. Como a gente foi criado, a gente foi gerado, separado de Deus e criado separado de Deus, o que a gente pensa? Como que a gente enxerga? A gente enxerga com o corpo e com a mente, mas o espírito nosso parece que não existe. Então, a gente não sabe distinguir o espírito em nós. Parece que só tem corpo e mente na gente. Por quê? Porque a gente aprendeu na escola, aprendeu com os pais, aprendeu tudo quanto é lugar, que você tem que comer bastante para crescer forte e que você tem que estudar bastante para você seguir uma carreira. Mas não falaram para você que você tem que se envolver com Deus, ter relacionamento com Deus, para você ser parecido com Ele também na sua essência. Então nós somos criados alijados, separados de Deus. E toda educação ocidental, ela nos separa intelectualmente e fisicamente de Deus. Então a gente corre atrás dos desejos da carne e dos pensamentos. E é por isso que somos filhos da ira. Éramos filhos da ira como os demais também. Mas agora recebemos a Cristo. Então nós somos corpo, alma e espírito. Com o nosso corpo, nós nos relacionamos com as coisas físicas. Eu pego, eu cheiro, eu escuto, eu sinto, né? Eu olho. Agora, com a minha mente, com a minha alma, eu me relaciono com o mundo das ideias, com o mundo das emoções, eu me relaciono com o intelecto do outro, eu troco ideias, mas com o meu espírito eu me relaciono com o mundo sobrenatural, eu me relaciono com outra dimensão. No meu espírito eu estou em outra. Com o meu espírito eu me relaciono com Deus. Então, quando eu ouso, preste atenção, quando eu ouso fazer aquilo que a Bíblia diz, quando eu ouso orar pelos enfermos, crendo que aquilo que está na palavra é a verdade, que o espírito da palavra é a verdade. Então, quando eu oro pelos enfermos, crendo, quando eu oro por dons, crendo, quando eu me relaciono com Deus, quando eu falo com Deus, Deus me escuta. E realmente isso acontece. E nós podemos ir experimentando de fé em fé, nós vamos experimentando a glória e a glória de Deus. Cada passo de fé é um vislumbre da glória de Deus. Por isso que é importante você entender que você não é só uma massa de carne bem elaborada, bem construída, você não é só pensamentos para formação intelectual, você é um ser integral, corpo, alma e espírito. Por isso você deve ir além do seu intelecto, porque a mente do homem, e a palavra chama mente de coração, e no Velho Testamento, em alguns lugares do Novo Testamento também, e ela diz: o coração do homem é enganoso. E muitas das informações que você recebe, muitas das informações intelectuais, acadêmicas, você recebeu lá na escola, no primário, na secundária, no fundamental, não sei mais esses nomes nenhum de hoje em dia, tudo que você recebeu e na faculdade, tudo que você recebe é muito fragmentado, é muito humano e por isso é muito falho. A verdade, a realidade, diz a palavra, se encontra em Cristo.
Aí quando nós olhamos para o texto, a gente vai ver que Deus, assim como nós, Ele é mente. Olha Jesus dizendo o seguinte, no verso 28 a 31, ele diz assim: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Preste atenção nisso. Por que o Pai é maior do que eu? Eu e o Pai não somos um. Por que o Pai é maior que eu? Porque o Pai, naquele momento em que Jesus está falando, ele está no lugar de autoridade, como a divindade, a parte sobrenatural de Jesus. Jesus está ali na terra como um homem natural. Ele se despiu totalmente da sua glória. Ele está ali como servo. Por isso o Pai é maior do que ele. Jesus está limitado pela carne. Jesus está limitado pela natureza humana. Jesus está limitado pelo contexto humano. Mas o Pai não. Então ele chama o Pai de maior. Ele fala assim: o Pai é maior do que eu. Isso os digo agora, até que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, ele vai falar sobre isso também. Verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que me ama não obedece às minhas, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então o que Jesus está falando? Eu estou aqui obediente. Eu estou escutando a voz do Pai. Jesus precisava da orientação. Como ele estava nessa limitação da encarnação, ele foi encarnado, né? O verbo se fez carne. Como ele estava na limitação da carne, ele precisava de uma orientação do alto. Ele precisava a orientação daquilo que era maior que a carne. Quem era? Era o Pai, era a mente, era, aqui eu estou falando dessa forma, mas alguém que pensasse por ele coisas maiores e entregasse para ele essas palavras. É como se a alma tivesse ficado no céu junto com o espírito e o que estava aqui na terra era só o corpo. Lembra? Corpo, alma e espírito? A semelhança, criados à semelhança de Deus, com o mesmo formato, é a mesma plataforma de Deus, corpo, alma e espírito. Agora, o pai tem que falar com o filho. Parar, papá, vai acontecer isso. Por quê? Porque Jesus não sabia. O que, pastor? Jesus não sabia? Não, o que ele soube foi o que foi dito para ele. Vocês lembram que está escrito lá no começo que o menino crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus precisou desenvolver também, ele precisou se desenvolver. Como qualquer um de nós, ele precisou aprender. Ele teve que aprender a falar. Ele teve que aprender a ler. Ele teve que aprender a escrever. E ele aprendeu outras coisas, porque o pai falava com ele. E o pai falava as palavras que ele precisava falar. Eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo que o pai me mandou dizer. Percebem? Então, a função do pai era o quê? A função do pai era manter a obra, manter a missão, manter o propósito, manter a direção da missão. Então, ele norteava o filho aqui na terra. É ele quem dava as palavras que o filho deveria dizer. O pai e o filho. Então o filho olha e diz: ele é maior do que eu. Por quê? Porque ele é divino e eu sou humano. Você consegue ver como que é difícil entender isso? Porque Deus é tão complexo. Mas Deus se despiu e Deus estava aqui como humano. Aquele que morreu na cruz não foi um Deus que disfarçou a dor. Quem estava ali era um homem de verdade. Jesus se fez carne.
Jesus se fez homem, sofreu como homem e morreu como homem. Mas ele era Deus, só que a sua parte divina ficou separada dele. E você vê que na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Aí você entende. Por quê? Porque a sua parte divina nunca tinha coabitado com o pecado, mas agora Jesus estava cheio de pecado. Era o teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele. Por isso ele se tornou mortal. Olha que coisa maravilhosa. A gente só pode imaginar. Então imagine por um momento o sacrifício que Deus fez para nos salvar. Não foi só o fato de subir numa cruz. Percebem isso? Ele, o Criador puro, imaculado, digno de toda honra, glória, louvor, excelência, majestade, magnitude. Ele se limita. Ele se encarna em figura humana. E diz a palavra que ele se fez homem, como o homem se fez servo. E serviu a todos, lavou os pés dos seus discípulos. Deus, o grande, o poderoso. E até para poder ser o Salvador, Jesus quer dizer, a palavra Jesus quer dizer Salvador, salvação. Até para ser o Salvador, ele precisou conviver e aprender e ouvir do Pai e falar as palavras que o Pai estava dando para ele falar. É alguém que nos ensina, que nos mostra que nós podemos viver em comunhão, em sintonia perfeita com o Pai, porque aquele homem, Jesus, ele viveu em sintonia perfeita com o Pai, e se ele viveu, nós também podemos viver. E ele fala: se vocês me amarem, eu e o Pai viremos a vocês, e nós nos manifestaremos a vocês. Assim como o Pai se manifestava a Jesus, ele também quer se manifestar a você. Percebem que isso é majestoso, que isso é grandioso, que isso é maravilhoso demais? Agora, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é a parte do Espírito. Ele é aquele que é a essência de Deus. Ele não é uma energia divina. Ele é a pessoa de Deus. E aqui você vai ver coisas incríveis. Críveis, impressionantes. Coisas maravilhosas. Preste muita atenção. Então, eu escrevi aqui, eu vou ler para você. Ele não é menor nem maior, nem o primeiro nem o último. É Deus se manifestando no homem sem a presença física. Por isso que o Espírito Santo, ele não entra em cena antes de Jesus subir aos céus. Antes da imagem. A hora que a imagem sai da terra, 10 dias depois, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Antes disso, ele não foi derramado. Então, agora você vê o seguinte... Jesus, só para cronologia, né? Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias se manifestando visivelmente aos seus discípulos, para mais de 500 pessoas, e depois então ele diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele então sobe, e antes de subir ele dá a missão para a igreja. Ele dá a missão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Como que ele iria estar conosco? Através do Espírito. Então, 10 dias depois desse momento de ascensão de Jesus, Jesus ascende aos céus, os discípulos veem ele subindo e ele desaparece entre nuvens e vai embora, e assim aqueles anjos falam para os discípulos: assim como vocês viram ele subir, também vocês vão ver ele descer. E agora, no dia de Pentecostes, acontece um fato. O Espírito Santo vem e se aposta daqueles homens. Ele entra naqueles homens, 120 homens e mulheres que estão naquele cenáculo. O Espírito Santo vem sobre eles
no dia em que está acontecendo o dia do Pentecostes judaico, que era o dia das primícias. Então, os primeiros frutos de Jesus estão naquela sala. São 120 frutos, as primícias. Então, Jesus também tem o seu Pentecostes e o Espírito Santo entra neles e ali acontece uma nova criação. Pessoas criadas agora segundo a imagem, semelhança, segundo o Espírito. Por isso que Jesus passa lá em Romanos 8, a palavra diz que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro gerado da morte, o primeiro que sai da sepultura entre muitos irmãos. Ele é o unigênito Filho de Deus e o primogênito entre muitos irmãos. Você pode ler lá em Romanos capítulo 8. Então aqui, quando o Espírito vem no Pentecostes, ele vem para fazer a ligação espiritual entre nós e o Deus que não se pode ver. Então o Espírito que habita em você é o poder de Deus manifestado em você para que você tenha contato com o Pai e o Filho. Então o Pai e o Filho estão em você pelo Espírito. Vamos lá então. Eu estarei convosco em Mateus 28, 20. Mas mais impressionante do que esse texto, que mostra que Jesus estaria conosco, não fisicamente, mas estaria conosco para sempre, aqui até se consumar a história, portanto, através do Espírito. Olha o que diz Atos 20, 28. Gravem, frisem esse texto na sua Bíblia. Atos 20, 28. Esse texto é fantástico. É fantástico. É uma revelação para muitos de vocês. 20, 28. Esse texto quebra as pernas de tudo quanto é testemunho de Jeová. Eu não sei nem como está na Bíblia deles isso aí, né? Mas Atos 20, 28. Preste muita atenção nesse texto. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou bispo, para vocês apacentarem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que é o sujeito dessa frase, dessa oração, ou dessas orações, né? São aqui mais de uma oração. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo. Aí a vírgula mostra uma explicação para pastorearem a igreja de Deus. Vírgula. Tire isso que está entre vírgulas e leia agora. Porque cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou bispos, que ele comprou com seu próprio sangue, ou a igreja depois, que ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo te comprou com o próprio sangue dele. Você entendeu aí? Mas o Espírito não tem sangue. Mas ele é o Espírito de quem? De Cristo. Aquele sangue derramado na cruz não é só o sangue da imagem, é o sangue do Pai e é o sangue do Espírito também. Esse texto é impressionante. Aquele sangue que foi derramado é o sangue de Deus. Então, nós aprendemos aí, concluindo, que Deus é uma trindade, de forma simultânea realiza funções específicas. Ele realiza a função de mantenedor da divindade, Pai, daquele que é Salvador, Filho, também Criador com o Pai, e depois que ele vai como Espírito, que é aquele que nos ensina tudo aquilo que Jesus ordenou. E é interessante esse texto, lá no versículo 25 diz assim: tudo isso tenho dito, João 14, 25, diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, ou Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha a autoridade de quem que é, de Jesus.
o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem do que eu disse. Olha, Jesus era norteado aqui na terra pelo que o Pai dizia. Agora nós somos norteados através do Espírito pelo que Jesus diz. Então, quando o Pai estava dizendo, o Filho também estava dizendo, o Espírito estava dizendo, e agora, quando Jesus fala, o Pai está falando e Jesus está falando. E você vê como isso é integrado de tal forma que ele diz, para lembrar de tudo que eu disse, não é de tudo que o Pai disse, de tudo que eu disse, porque quando o Pai diz, é Ele dizendo, deixo-vos a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes. Porque vou para o meu Pai, o Pai é maior do que eu. Isso digo agora antes de que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Oi? Pois não? Os irmãos ficarem falando aí, eu não consigo, eu perco a minha atenção aqui, tá? Olha só, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Depois, para finalizar, irmãos, o verso 26, ele vai fazer um fechamento maravilhoso. Ele diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Espírito, o Pai, enviar em meu nome o Filho, o Espírito, o Pai e o Filho, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Ele fecha com isto. Eu lembro que uma vez eu estava muito inquieto com essa doutrina, e eu perguntei para o meu pai biológico, seu Joanico. Eu falei, pai, eu não consigo entender esse negócio da Trindade. Ele falou, é complicado, mas é simples também, filho. Eu falei, como assim é simples? Ele falou assim, pensa em mim. Eu sou 3 pessoas em uma. Eu sou filho do meu pai, eu sou pai do meu filho, eu sou avô do meu neto. Todos eles me conhecerão de forma diferente uma da outra. O meu neto vai me ver não como o meu filho me vê e não como eu vejo o meu pai. Mas eu sou a mesma pessoa. Nenhuma ilustração é capaz de definir, de explicar a Trindade, mas servem para nos ajudar nessa dificuldade que às vezes temos. Mas devemos entender que de forma maravilhosa o nosso Deus se revelou a nós e se revelou por completo. Aquele Jesus que nasceu em Maria já existia antes, porque ele estava lá na criação. E você foi criado como ele, com a imagem dele. Por isso que o diabo tem raiva do você. Mas você foi criado com a semelhança dele também. Você foi criado com o Espírito. E, portanto, tudo o que... Depois nós vemos em outro texto que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O corpo ficou morto lá. Quem tirou Jesus dali foi o Espírito Santo. Em outro texto vai falar que foi o Pai que ressuscitou Jesus. Jesus não subiu sozinho. Jesus foi ressuscitado. E a palavra diz que o mesmo Espírito age em nós. Então, meu amado, além desse ensino da Trindade, eu espero tenha ficado claro para você, pelo menos claro o suficiente para você continuar caminhando na presença de Deus, sem erros doutrinários, nesse aspecto. Esse Deus está
atuante em você. Ele está vivo em você. E diz a palavra que o Espírito Santo com o nosso espírito, essa junção é que testifica que somos filhos de Deus. Então nós precisamos, além de falar da Trindade, eu queria falar o seguinte: nós precisamos entender que esse relacionamento que Jesus teve com o Pai e o Espírito, você pode, pelo Espírito Santo, ter com Jesus e o Pai, assim como com o Espírito Santo também. Nós estamos envolvidos em algo maravilhoso, em algo indescritível, em algo muito mais alto do que a nossa mente pode alcançar. Ah, mas eu não entendo. Graças a Deus você não entende. E é porque você não entende, nunca vai entender completamente isto, que isto faz muito sentido. Porque se Deus fosse totalmente compreendido pela sua mente, você seria Deus e não Deus seria. Então agora, sabedor de todo esse mover de Deus na história por você, não despreze a presença do Espírito Santo em ti. Não despreze a liberdade que foi te dada para você se aproximar do Pai. Não despreze o relacionamento que Deus quer ter com você. Não despreze as verdades ensinadas nas Escrituras. Creia e mergulhe nisso e você vai ver, porque é de fé em fé. É só experimentando que você saberá a realidade, porque é para o que crê. Se você crê, eu e o Pai viremos a você e faremos morada em você, e eu e o Pai nos manifestaremos a você. A manifestação de Jesus será dada a cada um aqui conforme a nossa fé. Amém? Pergunto, foi esclarecedor? Ou confundiu mais? Foi bom? Quantos estão edificados com essa palavra? Digam amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Pai, obrigado por este domingo e obrigado por esta palavra que nos ensina tanto, a tantas outras coisas para se falar sobre a Trindade, mas é tão pouco tempo e somos tão limitados para compreender tudo ao mesmo tempo. Por isso, Deus, nos ensine a lutar pela fé evangélica, como diz a Tua palavra. Lutarmos pela fé evangélica, pela nossa crença, pelo nosso compêndio de fé, que nós não nos entreguemos às discussões loucas e nem, Senhor, a ouvir os tolos, os ímpios e os incrédulos e aqueles que se desviaram do caminho da verdade, aqueles que distorceram as Sagradas Escrituras, aqueles até que escreveram textos distorcidos, que imprimiram Bíblias distorcidas. Que nós nos entreguemos às Escrituras Sagradas e ao ensino da palavra e experimentemos o Senhor. Senhor, mostra para o Teu povo que é muito mais do que emoção. É no Espírito que o Senhor se revela. É lá no interior deles, não é na mente simplesmente, não é no corpo simplesmente, mas com mais realidade, com mais intensidade. É no Espírito que o Senhor se manifesta. O Teu Espírito com o nosso Espírito. Senhor, que todos aqui amem a Tua presença, que todos cresçam, não só no corpo e na alma, mas cresçam no Espírito. É isso que lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Vão abençoados, amados. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nossa, foi pesado esse glória ao nome do Senhor, hein? Glória ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.